Bom dia, meus irmãos. Estudo de hoje da Palavra de Deus, Nimrod e Nínive. Nimrod foi, vamos ver isso na Bíblia, foi fundadores de cidades. Amém? Vamos acompanhar isso de acordo com a Palavra de Deus. Vamos ver o que Deus quer nos mostrar através dessa lição, Nimrod e Nínive. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tua graça, por tua misericórdia para conosco. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração, e que nós possamos seguir os teus caminhos, preceitos, estatutos e as tuas leis, Senhor. Bendito seja a tua graça e a tua misericórdia. Nós te agradecemos por esse estudo das tuas santas palavras nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um pão de cada dia, que tem dado a mim e meus irmãos. Queridos, Nimrod e Nínive, Hoje faleceu o Papa, A notícia veio hoje, pode ter falecido ontem, E que não é uma coisa boa, irmãos? A gente não pode torcer para que seja uma coisa boa, Com certeza os seus parentes, Tá muito triste nesse momento. E a Igreja Católica Romana também, se encontra muito triste, Infelizmente, a morte existe e vai acabar quando Jesus voltar. Muito bem, agora nós precisamos entender o que vai acontecer depois dele. As profecias estão aí, Está se cumprindo, viu? Nimrod e Nínive. O Éden, meu irmão, era um lar ideal de Deus para seus filhos, o jardim do Éden, assim que Deus o criou. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus, não teve escolha, a não ser separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto. Não teve jeito. Após o pecado do seu Adão e Dona Eva, Deus tinha que separar, por enquanto. Fora do jardim do Éden, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir a subsistência, A vida se tornou difícil demais. E hoje a vida é realmente muito difícil. Gênesis capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, Gênesis capítulo 3, versículo 16. E aqui Deus está falando. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Teu desejo será para o marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, Deus continua falando para Adão, Atendeste a voz da tua mulher, ou seja, ouviu a voz da mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comeses, maldito é a terra por tua causa, Deus falou para ele. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, sofrimento. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, pois dela foste formado,
porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus disse para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, porque tu és pó e do pó voltará. Veja aqui, na era ali de Adão, que isso aqui, meu irmão, não era o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus que fosse assim. Mas após o pecado, estabeleceu essa submissão da mulher ao homem. Mas não era o plano de Deus. Isso nunca foi o plano de Deus. Porque diz, ele te dominará, a Bíblia fala. Isso nunca foi o plano de Deus. O verso 17 e 18 que nós lemos aí, não era esse o plano de Deus. Não existiria espinhos e cardos, abrolhos. Era uma terra maravilhosa, sem sofrimento, tá? Mas, com todas essas dificuldades, meu irmão e minha querida irmã, Deus é misericordioso ainda, com tudo isso, né? Deus é misericordioso, porque o céu está garantido graças, né, ao sangue do Cordeiro, né, Jesus Cristo. Com tudo isso, Deus ainda proclamou a graça. E o céu proclama isso. Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, eles tinham esperança ainda de voltar, retornar para o paraíso. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois, né, que o homem foi expulso dele. Adão e seus filhos iam à porta do paraíso para adorar a Deus e fazer seu sacrifício. Era assim que acontecia. Foi ali que Abel e Caim faziam o sacrifício na porta do paraíso. Ali não dava mais para entrar, meu irmão. Ali tinha um anjo do Senhor tomando conta. Queridos, quando a onda, né, da iniquidade se espalhou, quando essa onda da iniquidade se espalhou pelo mundo, né, e a impiedade dos homens terminou, né, a sua destruição por meio de um dilúvio. Naquela época, muitos pecados, muitas coisas ruins, então Deus resolveu destruir tudo isso num dilúvio, o pecado ali. A mão que plantou o jardim do Éden retirou também o jardim do Éden da terra. Tá? No entanto, né, a restauração final de todas as coisas, como nós vemos no Apocalipse capítulo 1, capítulo 21, e capítulo 22, a restauração de tudo isso, quando estiver no céu, a nova terra, também lá vai estar o jardim do Éden. Será restabelecido gloriosamente, né, na terra de Deus, né, como que era no princípio. Muito mais glorioso agora o jardim do Éden, né? Meus irmãos, nós vemos ainda o jardim do Éden, vamos ver. Você acredita nisso? Eu creio. Se nós se salvar, estiver junto com Jesus Cristo, que nós vamos ver o jardim do Éden de novo. Tá? Em novo resplendor e glória. Muito mais diferente, muito mais bonito do que era. Tá? Nunca foi o plano de Deus, meu irmão, que seu povo vivesse em cidades. Aí, né, há uma grande preocupações com o povo e mais sofrimento. Alguns procuraram soluções humanas para os problemas do pecado. Então surgiram cidades e estados, tá? Nunca foi esse o plano de Deus que seu povo vivesse em cidades. Aí, né, se tornou muito mais difícil ainda viver em cidades. Muito mais difícil. Tá? Gênesis capítulo 10, versículo 1 a 12, aqui você vai ver que Nimrod foi o primeiro rei da terra e se proclamava como Deus. Gênesis capítulo 10, que nós estamos aqui,
versículo 1. Só vamos ler um pouquinho. Ó, fala assim, ó. São essas gerações dos filhos de Noé. Ó, Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos. E nasceram os filhos depois do dilúvio. Tá? Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Mandai, Javã e Tubal, né? Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarmá. Os de Javã são os filhos, né? Os de Javé, né, que fala, são os filhos, são Elisá, Tarsis, Quintim, né? E Dodamim. Vai vendo. Foi crescendo a geração. Estes, né? Repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a tua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Começou a se crescer estados, cada um tomar conta de um território, e ali ser o comandante. Queridos, os filhos de Cã, Coxe, né? Coxe, Ocosi, né? Mizaraim, Pute e Canaã. Os filhos de Coxe, Ocosi, Seba, Avilã, Sabatá, Ramá e Sabatcá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dan. E aí o verso 8 fala, Cosi, Coxe, gerou, sabe quem? Nimrod. Um hospedeiro de Satanás, viu? Nimrod. O qual, olha o que Nimrod fez, o qual começou a ser poderoso na terra, tá? E foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer, como Nimrod, né, poderoso caçador diante do Senhor. Era um caçador diante do Senhor, mas ao contrário do Senhor. Não fazia nada que o Senhor mandava, tá? Os princípios do seu reino foi Betel, Eraque, Acadé, né? E Calné, na terra de Sinar. Ele começou a fundar cidades, tá? Daquelas terras saiu ela para a Síria. Ele também edificou ali para a Síria. E edificou, sabe quem? Nínive. Ele edificou. E assim vai, tá? E assim esse homem saiu construindo cidades e cidades. Nimrod. Veja que era um plano de Deus isso? Claro que não, queridos. Isso nunca foi o plano de Deus, tá? Nunca foi o plano de Deus. Aqui você vai ver que Nimrod foi o primeiro rei da terra. E ele se proclamava Deus. Criou várias cidades. Ele se proclamou rei e Deus. Fala que ele foi poderoso diante da face do Senhor. Mas essa expressão diante da face do Senhor significa contra o Senhor. Tá? Nimrod era o oposto a Deus. Por isso ele construiu cidades, né? E o princípio foi Bel. Ele construiu Bel, a Torre de Babel. Bel, a cidade de Bel. Tá? A Torre de Babel. E construiu Ereque, Acade, né? Acanoé, na terra de Sinar. Dessas mesmas terras saiu, né, a Síria, e ele edificou Nínive, e Robeter, né? E Calar, e Rezém, entre Nínive e Calar. Essas são as grandes cidades que ele construiu. Nimrod começou a dividir o povo, que era o que Deus não queria. Nimrod, ele se intitula não só como um Deus,
mas como um comandante da terra. Todo mundo tinha que seguir ele. Nimrod, ele estabelece e queria fazer a primeira nova ordem mundial. Todo mundo seguia ele. E os costumes dele. Depois do dilúvio, os filhos de Noé geram filhos e filhas, que nem nós vimos. E os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles se espalharam pela terra. Tá? Os filhos de Cã foram Cosi, né? Que é conhecido como o pai dos etíopes. Né? Os historiadores Eusébio e o Flávio Joséfo dão o mesmo testemunho, que Cosi é o pai de etíopes. Desculpa, irmãos. Desculpa. Perdão. Já Epifânio, o historiador Epifânio, escreveu sobre Cosi. Ou Coxe. Na minha Bíblia está Coxe, mas é Cosi. Né? Nimrod, filho de Cosi, o etíope. Ali você pode ver em Gênesis 18:8, que nem nós lemos aí. Cosi gerou Nimrod. Queridos, sobre a liderança de Nimrod, que fez cidades, ele, desafiando a Deus, construiu a Torre de Babel. Tá? Nimrod era o bisneto de Noé. Nimrod. Sabe quem nasceu de Nimrod? Ele teve filho. E na Bíblia, no livro de Ezequiel, o nome dele é Tamuz, filha de Semíramis com Nimrod. A história conta que ela era uma grande prostituta também, né? Tinha relações com próprios filhos. E ele morreu igual o pai. Igual Nimrod. A história vai longe aí, tá? Muito bem. Nós entendendo aqui que Nimrod era o bisneto de Noé, ele foi o construtor das grandes cidades babilônicas e assíria. As sociedades secretas, maçonaria, que fala que é religião, chama ele de o arquiteto. Eles falam que é o arquiteto do universo, dizendo que é Deus, mas na verdade eles estão falando de Nimrod. Tá? Assim, os segundos filhos de Cã foi Mizraim, que fundou o Egito. Vários escritores clássicos usam a palavra Índia, significando etíope, ou a terra de Cosi. O Coxe, como tem em outras Bíblias. Queridos, Gênesis capítulo 10 descreve, né, o aumento da rebelião contra Deus que vai existir até que o mal seja exterminado. É isso aí. As sociedades secretas, que nem eu falei, principalmente a maçonaria, fala de Nimrod como sendo fundador, chamado ele de arquiteto. Então, essa rebelião contra Deus veio da linhagem de Cã, né? E da linhagem de Sem, foi a linhagem dos filhos de Deus. A linhagem de Cã veio essas tranqueiras aí. Mas da linhagem de Sem, né? Veio quem? Os filhos de Deus, né? Veio os filhos de Deus, onde veio o patriarca Abraão, dessa linhagem de Sem. A terra toda foi dividida entre 3 famílias, meu irmão. Tá? Os descendentes de Cã, os de Jafé e de Sem. Hoje, embora exista mais de 200 países, hoje, né, no mundo, na realidade existem 3 famílias só. Satanás escolheu os descendentes de Cã para ser os agentes e seus profetas, para estabelecer o mal e o império das trevas, mas Deus escolheu os descendentes de Sem para ser os agentes, né, dele e dos seus profetas. Os descendentes de Jafé, né, que são o outro filho dele, são os dominadores da terra. Politicamente,
os que dominam a terra são de Jafé, cumprindo, sabe o quê? A profecia que saiu da boca do seu pai Noé, né? Em Gênesis capítulo 9, versículo 24. Quer ver? Olha, Noé classifica seus filhos aqui. Dá só uma olhada para você ver. Gênesis 9, versículo 24, 25 e 26. Olha só. Despertando Noé do seu vinho, ele ficou embriagado e Cã tirou um sarro do pai, né? Vamos dizer assim na linguagem de hoje, né? Ficou falando para todo mundo que o pai estava pelado, e ele viu o pai pelado e veio de cobrir o pai. Então, despertando Noé do seu vinho sobre o que ele fizera ao filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã. Uns Bíblia fala Cã, outro fala Canaã. O Canaã, né? Aí ele fala: Maldito seja ele, Canaã. Seja servo dos seus irmãos, falou. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Tá vendo aqui? Ele amaldiçoou Cã e falou: e toda a descendência de Sem é do Senhor. Ele fala, né? E agradeceu a Jafé, agradeceu a Deus, a Jafé, né? E disse: Habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé passou o dilúvio e viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Tá? E aqui ele é bem claro, ele fala: e engrandeça Deus a Jafé. Todos os grandes da terra aí são descendentes de Jafé. Você pode classificar assim. Tá? Porque foi o pai dele mesmo que disse isso aí. O pai dele que classificou tudo isso daí. Aqui, Noé disse: Bendito seja Deus de Sem, né? Ele quem domina todo, né? Tudo. Esse Deus, ele falou: Bendito seja o Deus de Sem, esse Deus que domina tudo. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, né? E fala, né? Alargue Deus a Jafé, ele fala, né? Ou seja, dê prosperidade a Jafé. Isso significa que ele teria domínio das terras, muitas terras. Os descendentes de Jafé são conhecidos como os arianos, viu? Os descendentes de Jafé, tá? São conhecidos como os arianos. E os de Sem como os judeus, né? Os de Sem como são conhecidos aí os semitas, os de Sem, né? Formado ali pelos árabes, viu? E pelos judeus, principalmente pelos judeus, os de Sem. São chamados de semitas, formados pelos árabes, os árabes e pelos judeus, principalmente pelos judeus. Porém, o mais importante de tudo isso, sabe o que é, meu querido irmão? O mais importante de tudo isso é que Jesus Cristo veio da linhagem de Sem, tá? E veio para morrer por todos, sem acepção de pessoas, de raças, de estados, de países. Não interessa. Deus veio morrer por todos que aceitarem ele, tá? Morreu por todos, sem acepção de pessoas ou raça. Todos podem encontrar a salvação, sabe quem? Em Jesus Cristo. Aleluia! O mais importante de tudo isso. Meu irmão, quando você olha descendentes de Sem, olha lá no começo para você ver. Olha lá no Éden para você ver quem eram os filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel. Dali começou uma geração. Deus decide acabar com aquela geração perversa. Manda o dilúvio. Mas ele restaura o Noé. De Noé nascem esses 3 filhos que um se torna também hospedeiro de Satanás. Porque Satanás falou: se continua a terra, eu também continuo. E catou um deles.
essa descendência ruim aí. Nós vamos aprender muito mais ainda, tá? Sobre isso, tá? O estudo de amanhã, o chamado de Abraão. Vamos ver como que Deus fez, Gênesis capítulo 10 aqui. Vemos o nascimento, né, de muitas nações, que nem nós estamos lendo aqui. A palavra geralmente traduzida por nações é Egoim, que também pode ser chamado de gentios, tá? Vamos ver isso amanhã. O chamado de Deus a Abraão, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com você, o amor de Jesus derrame sobre você a graça dele, né? Sobre seus filhos, né? E vamos discorrendo a Bíblia aqui para entender bem o que Deus está querendo nos mostrar. Amém? É isso aí, meu irmão. A Bíblia, ela não dá as informações todas que nós queremos saber. Basta você estudar, basta você se afirmar e pode deixar que o Espírito Santo te ajuda e você vai chegar aonde Deus quer. Sabe onde Deus quer que você chegue? Na nova terra e novo céu que Ele prometeu. Nós vamos continuar o estudo, nós vamos ver muito mais sobre isso, tá bom? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você. Aqui no meu país, para os países de fora, é feriado, tá? Hoje é feriado, tá? Aí para o Japão, para a França, para os Estados Unidos, tá? Aí para a Alemanha, Hans lá, e uma galera grande. Lá para o Anderson de Portugal e uma turma toda. Ó, aqui é feriado, tá? Nunca é feriado para falar com Deus, tá? É feriado para o ser humano, mas para Deus nunca. Deus está de portas abertas para receber você qualquer dia, qualquer hora, qualquer minuto. Basta você estender a mão e falar, eu te aceito, Senhor Jesus. Vem para Jesus. Até amanhã, hein? Com a graça do nosso Senhor. Tchau, pessoal.